Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós começamos hoje o penúltimo capítulo desta epístola. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Essa é a leitura e também o trecho da pregação desta noite. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Lembrando que essa é a palavra da salvação. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, que texto maravilhoso. São nesses paradoxos da Tua palavra que nós vemos a verdade de forma ainda mais clara. Obrigado, ó Deus, porque essas aparentes contradições, elas confrontam diretamente o nosso coração, as nossas motivações, a nossa cosmovisão. Nós somos tentados, ó Deus, por esse mundo de aparência, por esse mundo que não segue as regras do Senhor, a experimentarmos a força, o poder, a vitória, não por meio da fraqueza. Nós temos a tendência, ó Deus, por causa do mundo, de rejeitarmos a fraqueza, de fugirmos do sofrimento, de não atentarmos para essa doutrina maravilhosa, a bênção do sofrimento. Não, Deus, Paulo não está nos ensinando aqui a sermos masoquistas, a irmos ao encontro do sofrimento achando que isso nos dá uma espiritualidade maior ou melhor. Não. A palavra de Deus é muito clara. Ela nos ensina exatamente aquilo que aconteceu com Cristo Jesus e que vai acontecer com todos os seus discípulos verdadeiros. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, sofrerão, terão o privilégio de entender como Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E que nós devemos sim, de boa vontade, termos prazer naquilo que o mundo rejeita. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite, nos ajuda a entender melhor o propósito das doenças,
das dívidas, das relações quebradas e de tantas outras coisas que nos afligem sobremodo e que parecem nos mostrar que o Senhor não está conosco, mas é exatamente o contrário. Nos ajuda, ó Deus, assim como Paulo pediu, a nos livrar dessas coisas. Te pedimos, confiando na Tua soberania, confiando que, sim, o Senhor pode dizer não a cada uma das nossas petições, e que isso é o melhor para as nossas vidas. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Fala também, ó Deus, aos corações daqueles que ainda não entendem isso. Entraram aqui, talvez buscando um evangelho triunfalista, um evangelho que diz: tenha fé suficiente, você vai conseguir o que você quiser na sua vida. Não, Deus, faz cair por terra essa mentalidade torpe, essa doutrina falsa, esse falso evangelho. E que o evangelho verdadeiro mais uma vez exalte a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor, que sabia o que era sofrer, homem de dor, homem de dores, e que tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigado, Senhor Deus, por esse texto tão maravilhoso. Me ajuda a ser fiel a ele, na exposição e principalmente nas aplicações, pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. O pastor Michael O, é esse mesmo o sobrenome dele, Michael O, ele é de origem oriental. Ele se formou nos Estados Unidos e ele agora está no Japão plantando igrejas e sendo professor ali de um seminário na região sul daquela nação. E Michael O, ele é chamado para fazer várias conferências, tanto nos Estados Unidos como ali também na região oriental da Ásia. E numa dessas conferências na Coreia do Sul, ele foi e levou consigo um de seus alunos. E por alguma razão, ele se viu com o desejo de pedir a Deus que aquele aluno em específico, naquela viagem, pudesse ver algumas de suas fraquezas. Ele começou a pensar que isso ajudaria aquele aluno a perceber que o ministério não é essa ideia romântica que muitos têm. Então ele pediu a Deus: Deus, por favor, faça com que esse meu aluno consiga ver pelo menos um pouco das minhas fraquezas. A conferência acabou. Eles vão então para o aeroporto para voltar para o Japão e chegam atrasados ali, quase perdendo o voo devido ao tráfego. Precisam correr, se esforçar sobremodo e conseguem atingir ali o portão com tempo hábil para embarcar e voltar para a sua casa e para os seus familiares. É somente então, quando Michael O chega em casa, que ele repara que a sua calça estava rasgada, bem naquela região onde nós não gostaríamos que a nossa calça se rasgasse. E ele começa a imaginar então: o meu esforço foi tão grande para chegar ali no portão, que eu rasguei até a minha calça. E aí no dia seguinte ele se encontra com esse discípulo, com esse aluno, e ele fala dessa aventura. Meu querido, você consegue imaginar que a minha calça até rasgou por causa do nosso esforço? E o aluno disse: eu vi. Como assim você viu? Você viu minha calça rasgada bem naquela região? Ele falou: sim, vi. E desde quando você viu isso? Ele falou: desde a conferência, pastor. A calça já estava rasgada lá no retiro, onde não só o aluno, mas 300 pessoas, mais de 300 pessoas foram resposta de oração daquele pastor. Mais de 300 pessoas, incluindo o seu discípulo, viram um pouquinho da fraqueza daquele homem, uma calça rasgada bem naquele lugar. E não é assim conosco, meus irmãos. Aquelas coisas que nos causam vergonha, o zíper aberto e alguém dando uma indicação, fecha o zíper e você fica envergonhado. A sua barriga muito grande, a sua magreza extrema, a sua careca e tantas outras coisas que continuam mostrando para nós o quanto nós somos fracos e o quanto nós queremos esconder
isso com botox, plástica e tantas outras coisas. Esse texto nessa noite vem nos mostrar a fraqueza, mais uma vez, do apóstolo Paulo. Vem nos mostrar então mais do que isso, que é justamente nessa fraqueza onde a força e o poder do Senhor se escondem. O contexto para nós continua muito claro, o capítulo 11 principalmente desta epístola vem nos mostrar a loucura de Paulo por necessidade de se autogloriar pelo bem dos coríntios que estavam se desviando da fé por causa daqueles falsos apóstolos que se vangloriavam por natureza, que achavam que era exatamente isso que demonstrava que eles eram super apóstolos, que demonstrava que eles eram apóstolos de verdade, enquanto Paulo, aquela figura patética, fraca, que não sabia a oratória grega, que não cobrava pelos seus serviços e tantas outras coisas que nós vimos aqui. A loucura continua. Paulo agora leva isso para um outro nível, como nós vimos. E nessa noite, meus irmãos, com o auxílio do Espírito Santo, nós aprenderemos, de fato, que a força do crente, a força do Filho de Deus, está na sua fraqueza. A nossa glória se encontra nas fraquezas e não naquilo que nós achamos que o mundo considera forte, ou maravilhoso, ou verdadeiramente espiritual. Você consegue se identificar com Paulo? Você consegue se identificar com a calça rasgada daquele pastor? Então saiba que é exatamente nessas coisas que nós devemos nos gloriar. Nós veremos isso em duas partes. Primeiro, os versículos 1 a 6 aqui, quando Paulo não se gloria no seu arrebatamento. Paulo não se gloria nessa experiência maravilhosa, fantástica, sobrenatural, diferentemente de nós, claramente, que provavelmente nos gloriaríamos exatamente nisso, como nós veremos já já. E em sequência, então, nos versículos 7 a 10, nós vemos que Paulo se gloria exatamente nas suas fraquezas. Inversão de valores. O Evangelho é sempre isso, numa cultura que exalta aquilo que vem de Satanás. O Evangelho vira o mundo de cabeça para baixo, ou de cabeça para cima, e nos mostra, por meio de paradoxos fantásticos, qual é de fato o objeto da nossa glorificação, a nossa própria fraqueza. A fraqueza da qual nós muitas vezes queremos fugir. Leiamos mais uma vez então, versículos 1 a 6. Paulo não se gloria no seu arrebatamento. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Mais uma vez, como é que você reagiria se tal coisa acontecesse na sua vida? Ora, lembremos-nos do quão facilmente nós nos tornamos pessoas com o nariz empinado. A gente não precisa ir para o céu para fazer isso. Basta ir para o, como diria a pessoa mais comum, para os estrangeiros. Você vai estudar fora do país, por exemplo, e volta se achando o máximo, porque os outros não tiveram
o mesmo privilégio que você teve no Ciência Sem Fronteira. Você vai até São Paulo, meus irmãos, não precisa nem ir para o estrangeiro, e você se sente menos nordestino do que você realmente é. E tantas outras coisas deixam os nossos narizes empinados, quando na verdade uma característica física de um verdadeiro cristão nunca deveria ser um nariz empinado. Imaginem só então, se nós tivéssemos uma experiência como tantos por aí dizem ter, de terem morrido e passado algum tempo no céu e depois voltado e escrito livros que venderam aos milhares a respeito dessa experiência. Estive no céu e voltei, o céu realmente existe. Talvez você se lembre, alguns anos atrás, de um livro que um menino supostamente escreveu com a ajuda de seu pai. Ele que aos 3 anos de idade morreu, foi para o céu e trouxe então para aqueles que duvidam ainda da existência do céu a certeza da realidade celestial. Essa família enriqueceu bastante, e com certeza a experiência daquele menino não era uma experiência verdadeira, mas muitos compraram o livro justamente porque não conseguem ver nas Escrituras a suficiência de nos mostrar o que é realmente o céu e aquilo que Paulo aqui experimentou. Vejam que Paulo continua relutante em ter que fazer essas coisas. Ele diz claramente, mais uma vez se explicando, por que é que agora ele vai falar sobre essa experiência. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Lembrem-se que Paulo está aqui tratando nessa epístola das várias acusações das quais ele era vítima. Aqueles falsos apóstolos falavam que ele não sabia pregar direito, que ele era uma pessoa desprezível, e ele vai tratando dessas coisas em detalhes. E agora ele chega no último assunto. Aqueles superapóstolos, eles se gabavam, porque na cultura grega, um verdadeiro mestre, um verdadeiro servo de Deus, da divindade, o que quer que seja, ele tinha intimidade com a divindade, ele tinha essas revelações, ele tinha essas visões, ele tinha esses sonhos. Os coríntios foram facilmente enganados por aqueles superapóstolos. E aí Paulo precisa então falar assim: vocês querem então que eu diga para vocês um momento assim com Deus? É isso que vai mostrar para vocês que eu sou um apóstolo verdadeiro? Agora preparem-se, porque a experiência que eu estou prestes a contar vai fazer cair por terra todas as outras experiências. Primeiro, porque ela é verdadeira e as outras não. Segundo, que mesmo se as outras fossem verdadeiras, elas seriam incomparavelmente menores do que isso que Paulo aqui nos relata. Paulo nos diz nos versículos 2 a 4 de uma experiência inexprimível e incomparável. E ele está tão relutante, tão envergonhado, tão acanhado de falar sobre isso, que ele usa a linguagem da terceira pessoa. Que quando a gente ouve alguém falando assim, imediatamente nós achamos isso muito brega. Pessoa falando de si mesma, usando a terceira pessoa. E vejam como é interessante então aqui, que Paulo nos dá essa lição tão prática. Se você um dia precisar usar esse subterfúgio, pelo bem da igreja, pelo bem do evangelho, use a terceira pessoa, para demonstrar uma humildade de fato. Você não está ali se exaltando, você está tendo que fazer aquilo pelo bem daqueles que estão correndo risco de se desviar da fé. Não é o uso da terceira pessoa como o Romário, né? Você lembra do Romário? O Romário é o cara. Ele dando entrevista falava: o Romário é a esperança do Brasil em 94. Ou Túlio Maravilha,
maravilha, o maior artilheiro que esse Brasil já viu. Dá para você ver claramente quando alguém usa a terceira pessoa, não com uma humildade verdadeira, mas com uma soberba e um orgulho que fluem naturalmente de corações pecaminosos. Paulo está falando de um homem aqui que é ele mesmo. E a relutância é tão grande que ele precisa usar a terceira pessoa. E detalhes aqui nos mostram claramente que era ele. Primeiro, ele fala da data, do momento exato em que isso aconteceu, há 14 anos. Paulo estava escrevendo uma epístola aos Coríntios agora. E durante 14 anos, ele não precisou, talvez fosse até tentado a isso, mas nunca caiu nessa tentação, de usar essa experiência como uma cartada, como algo que o faria ganhar alguma coisa em relação a outros que não tiveram a mesma experiência. Aquilo que acontece com Paulo de forma sobrenatural, que para nós viraria livro, para nós viraria uma série de palestras, viajaríamos pelo mundo contando essa experiência. Paulo deixa bem guardadinho e só vem à tona quando foi realmente necessário pelo bem da igreja. Nunca foi motivo para Paulo se gabar, até porque ele entendia exatamente o que essa experiência representou na vida dele. Vejam como Paulo não está preocupado aqui, ele continua ainda no versículo 2 falando sobre isso. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e ele repete isso no versículo 3, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele não está aqui tentando estimular a curiosidade dos coríntios e nem a nossa. Não se preocupe com isso nessa noite. Paulo não se preocupava. Ele não está aqui estabelecendo para nós uma especulação teológica. Pode a alma deixar o corpo e depois voltar? Pode alguém ir para o céu e depois voltar? Não, a questão não é essa. O que Paulo está dizendo é, se ele foi só em alma, foi em corpo também, isso não importa, o que importa é que ele esteve lá. Deus certamente sabe o que aconteceu, porque foi o próprio Deus que o levou. Nenhum daqueles superapóstolos sequer chegou perto de uma intimidade assim com o Deus do pacto, com o Deus das Escrituras. E Paulo, também de uma forma indireta, vai nos mostrando onde ele esteve de fato. Primeiro ele usa o termo no terceiro céu, e depois no versículo 4 ele diz a mesma coisa, mas agora usa a palavra paraíso, e é o mesmo lugar. Quando ele fala terceiro céu, nós conseguimos entender um pouquinho melhor, diferentemente de outras seitas que tentam pegar isso aqui e ensinar que há vários níveis no próprio céu, que pessoas mais espirituais durante essa vida estarão então num nível superior. Não. Terceiro céu nada mais quer dizer que primeiro céu seria a nossa atmosfera, o segundo céu seria a parte que nós chamamos de espaço sideral, e terceiro céu, então, essa parte, chamemos de sobrenatural, onde Deus habita, onde Deus sempre esteve, transcendente, fora daquilo que Ele mesmo criou do nada. É exatamente para esse local, para esse ambiente, para essa região, que Paulo é arrebatado pelo próprio Deus. Jesus Cristo diz isso para aquele ladrão na cruz que se arrependeu ali. Arrependimento suficiente, demonstrando uma fé mais do que suficiente para que os seus pecados fossem cobertos por Cristo. E Jesus pudesse dizer para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, teologia maravilhosa, ensinada aqui por Paulo mais uma vez, nos mostrando o quanto a palavra de Deus
diretamente nos ensina a respeito disso. E é exatamente nesse local, nesse ambiente, nessa região, em que Paulo ouve aquilo que ele diz no versículo 4: palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Mais uma vez, a nossa curiosidade vai a 1000 por hora. O que é que Paulo ouviu? Ele poderia ter deixado aqui para nós. E mais uma vez, vejam o contraste, meus irmãos. Isso não é o importante aqui. Paulo não está dizendo essas coisas para suscitar curiosidade ou para se gabar nele mesmo. Não, ele está falando um relato que realmente aconteceu, nem ele sabia direito como. Mas sim, lá ele viu coisas e ouviu coisas inefáveis, porque ele chegou num lugar onde o ser humano ainda imperfeito, não regenerado, não glorificado, não consegue chegar. Palavras inefáveis nesse sentido, que as palavras humanas, as palavras deste mundo não conseguem explicar. Mas não só por causa disso, mas também não era lícito ao homem referir. Em outras palavras, Deus havia proibido a Paulo de falar sobre essas coisas. Paulo esteve lá por um motivo, nós já veremos qual foi. Mas Deus deixou bem claro para ele: não venda livros a partir dessa experiência sua. Não fique rico, mesmo que isso seja verdade, baseado na curiosidade de pessoas que querem conhecer o céu e acham que é exatamente por meio disso que elas vão conhecer. A experiência de Paulo não poderia ter sido mais verdadeira, mas a experiência de Paulo, ela se resume a uma experiência pessoal. É por isso que então nos versículos 5 a 6, depois de ter passado por essa experiência tão maravilhosa, ele mostra que de fato a glória dele não estava nessas coisas. O fato dele ser apóstolo realmente não estava baseado no simples fato dele ter tido uma intimidade tal com Deus, que Deus o leva, mesmo antes de sua morte, para estar com ele, pelo menos por alguns instantes. Onde é que está então o gloriar-se de Paulo, versículos 5 e 6? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Checkmate. Pelo menos até agora, Paulo mostra que sim, ele poderia muito bem, era verdade o que tinha acontecido, ele poderia muito bem se gloriar naquilo. Era uma experiência mais do que suficiente para cobrir o requisito de que um verdadeiro servo de Deus precisava ter esse tipo de contato com a divindade. Mas ele se absteve disso. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e o respeitassem por causa disso. E não é essa a nossa tendência, meus irmãos. Há alguns anos atrás, isso gerou uma divisão enorme na igreja do Recife. Lá existem 2 primeiras igrejas. E parte dessa divisão aconteceu porque um belo dia um homem esteve ali no púlpito daquela igreja falando que ele tinha tido uma experiência sobrenatural parecida com essa de Paulo. Ele tinha morrido e depois ressuscitado novamente, e agora as pessoas podiam tocar na sua barriga e elas seriam abençoadas por causa daquilo. Numa igreja presbiteriana isso aconteceu, e pessoas estavam ali querendo tocar na barriga daquele homem. Não é de se admirar que uma divisão venha a acontecer por causa disso.
Mas isso demonstra então o quanto a nossa curiosidade, o quanto a nossa imaginação pode nos levar além daquilo que de fato deveria guiar as nossas vidas em todas as coisas. Quem aqui não gostaria de saber exatamente o que Paulo viu e o que Paulo ouviu? Mas Deus manda-o calar. Não é interesse de Deus que nós saibamos e conheçamos essas coisas. Ou seja, nós precisamos entender em primeiro lugar que sim, há 14 anos atrás, antes de ele ter escrito essa carta, Paulo pessoalmente precisava daquela experiência. Ele, como apóstolo, na era apostólica, quando essas coisas extraordinárias ainda estavam acontecendo. Calvino deixa isso bem claro em seu comentário, tantos outros seguem a mesma linha. Paulo, em pessoa, precisava daquilo, porque era proporcional aos sofrimentos que ele passaria. Aconteceu logo no começo do seu ministério, para que ele tivesse aquilo ali como algo motivador então. Quando ele sofresse os naufrágios, quando ele sofresse as chibatadas, quando ele sofresse as prisões, as experiências de quase morrer, ele se lembrasse do céu, das palavras inefáveis que ele ouviu. Ele sabia para onde ele estava indo, e por isso então ele continuava caminhando e servindo a Deus, apesar de tanta perseguição. E nós também precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos constantemente dessas visões, desses relances do céu. Mas Deus não vai levar ninguém aqui para o céu como ele levou Paulo. E eu duvido que você queira morrer e correr o risco de passar um tempinho lá e depois voltar. Vai que não dá certo. Deus fez isso uma única vez, com um apóstolo que ele mesmo chama de alguém fora do tempo, e que hoje, em termos de princípio, continua fazendo isso conosco. Por 2 domingos pela manhã, na vida de Abrão, nós tivemos relances do céu. Quando ele está indo para a terra prometida, quando hoje nos foi repetido que ele chegou até Canaã, e por meio das aplicações da revelação completa, nós entendemos que aquilo já aponta para o céu. E é isso que nos motiva, meus irmãos. É isso que nos encoraja. É isso que num mundo cheio de decepções e frustrações, continua nos fazendo caminhar e perseverar. Essa esperança do céu, onde nós já estamos. A palavra de Deus é clara. Estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. É só uma questão de tempo para chegarmos lá. Mais uma vez eu repito, você não precisa que o pastor Broto morra, vá até o céu e volte dizendo que agora você precisa tocar na barriga dele para ter uma experiência do céu. O que você precisa é que o pastor Broto seja fiel às Escrituras e exprima o melhor possível aquilo que a palavra diz sobre o céu. E esse é um dos textos que fala isso. E a Bíblia não fala muito. Deus quer deixar essa sensação de surpresa de fato. Ele fala o suficiente para meditarmos a respeito disso. E mais uma vez, continuarmos nos encorajando, assim como Paulo precisava ser encorajado. Paulo não havia dito isso para ninguém, escrito isso para ninguém, porque ele não queria que as pessoas se preocupassem com ele nesse sentido. Mas ele diz então aqui o que era importante. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem na vida dele e ouvissem do seu ensino aquilo que de fato importa: o caráter e a pregação de Paulo. Isso é o que fundamentaria a fé dos coríntios mais uma vez. Será que isso nos basta? Será que nós cremos na suficiência das Escrituras, como ela mesma se auto-autentica? Ou nós ainda buscamos experiência?
Ou nós ainda achamos que sim, um bom sermão fiel, uma exposição e aplicação da palavra são boas, mas não suficiente para dar ao Filho de Deus aquilo que ele realmente precisa. Uma experiência sobrenatural ainda precisa acontecer. Não. A palavra de Deus aqui categoricamente, num apóstolo que tinha experimentado isso, diz não. E aqui uma mensagem claríssima para você, que talvez ainda tenha algum resquício pentecostal em você, nesse sentido. Você é capaz de dizer a respeito dos dons espirituais: pastor, não é suficiente o que a palavra de Deus diz, porque eu já orei em língua, eu já tive revelação. Eu ainda não encontrei alguém que falou: eu já ressuscitei um morto. Esse dom é mais difícil. Eu ainda não vi ninguém dizendo como Filipe: eu fui teletransportado, eu fui evangelizar lá em Picos, e aí o Espírito Santo me levou lá para Paraíba para evangelizar um pouco mais. Esses dons extraordinários mais difíceis, eu nunca vi ninguém falando. Mas os mais fáceis, muita gente tem, e talvez você já tenha tido essa experiência. O que eu preciso lhe dizer, meu irmão, minha irmã, é que você precisa subjugar a sua experiência à palavra de Deus. É a palavra de Deus quem diz que esses dons cessaram, que eles tiveram o seu propósito, que eles aconteceram sim, mas eles não precisam mais acontecer, porque agora, na nova aliança, depois da era apostólica, nós temos o cânon fechado, toda a escritura, e é isso que nós precisamos. A palavra de Deus é tão fantástica, que quando nós meditamos sobre o céu, o Espírito Santo nos transporta para lá. Quando nós estamos em culto solene a Deus, a palavra de Deus diz claramente que nós estamos no céu, ou o céu vem até nós. Nós não precisamos dessas experiências, e elas jamais devem substituir a palavra de Deus. Paulo gostaria que a igreja no século 21 continuasse focada apenas naquilo que vê nos seus ministros e naquilo que ouve dos seus ministros. Isso nos leva então ao segundo ponto. Se Paulo não se gloria no seu arrebatamento, se Paulo não se gloria na sua experiência sobrenatural, no que é que ele se gloria então? Exatamente nas suas fraquezas. Leamos mais uma vez, versículos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por que os presbiterianos são chamados de sorveterianos? Porque supostamente eles não têm essas experiências. Porque supostamente o Espírito Santo não está aqui. E graças a Deus nós somos chamados também de calvinistas. E quando nós olhamos para a vida de Calvino, não é à toa que ele foi chamado de um teólogo do Espírito Santo. Porque ele conseguiu demonstrar em sua vida exatamente aquilo que Paulo disse. Ele conseguiu demonstrar caráter, e ele ensinava e pregava aquilo que ele buscava viver no Espírito Santo. Mais uma vez, se alguém aqui ainda precisa de experiências como aquela que Paulo experimentou, então você precisa do pacote completo. Eu quero orar em línguas, eu quero falar em línguas, eu quero ter o dom de revelação, eu quero poder exorcizar pessoas ou capetas de pessoas.
Mas eu não quero espinho na carne. O espinho na carne não precisa vir, mas o pacote é completo. O espinho na carne vem exatamente porque se Paulo não fosse esbofeteado por esse mensageiro de Satanás, ele inevitavelmente seria soberbo, ele se exaltaria, ele se tornaria como um daqueles super apóstolos. E aqui nós não sabemos exatamente qual é o espinho na carne. Nenhum comentarista consegue cravar exatamente o que isso é. Alguns dizem que era um problema físico de Paulo, a sua visão, desde a sua conversão, quando escamas cobrem seus olhos e depois essas escamas caem. Alguns vão querer argumentar, por várias vezes ele escreveu alguma coisa relacionada a isso. Talvez uma dor intensa, algo como um glaucoma, talvez. Talvez a própria perseguição seria algo nesse sentido. Não importa. Deus não quis nos revelar, ele simplesmente disse que esse espinho na carne era trazido pelo próprio Satanás, demonstrado aqui mais uma vez como alguém que é um cachorro, um cão de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus manda que ele faça. Para Satanás era maravilhoso esbofetear Paulo. Para Satanás era maravilhoso ver Paulo sofrendo, mas para Deus era um propósito mais fantástico ainda. Não de simplesmente ver o seu servo sofrendo, mas de saber que seu servo não seria tentado a cair, exatamente por causa daquilo. E vejam então como é bom não sabermos exatamente o que está acontecendo aqui, porque de uma forma geral, esse espinho na carne também vem nos afetar. Não exatamente como foi com Paulo, mas nós temos o Senhor Deus cuidando de nós o tempo todo. É o seminarista que tira 10 na prova e se acha a cocada preta da região. E aí vem Satanás esbofeteia: meu filho, ponha-se no seu lugar. É o pastor que recebe um elogio com um sermão e se acha, o broto é fantástico. Começa a falar na terceira pessoa acerca de si mesmo, igualzinho o Romário. E vem o mensageiro de Satanás: coloque-se no seu lugar. E como eu falei anteriormente, não precisamos ir até o céu. Basta acertarmos um pouquinho para que aquilo ali já seja a tentação de Satanás para querer que o orgulho e a soberba nos façam cair. Paulo claramente mostra que isso era bom para ele, mas não significa que ele não deveria pedir para que isso fosse embora. Muito pelo contrário. Paulo nos ajuda a entender aqui como é que um crente deve lidar com o sofrimento. Não é ser mais espiritual, você sofrer de uma doença degenerativa e estar sempre sorrindo por aí. Ah, como Deus é bom, Ele me deu fibromialgia. Ah, que Deus maravilhoso, tumor de cérebro. Não. Paulo claramente ora a Deus, sabendo que o próprio Deus que havia estabelecido o espinho na carne, poderia tirar dele aquele espinho na carne. Talvez Paulo, em suas orações, argumentava até de uma forma bem espiritual: Deus, tira isso de mim e o meu ministério vai ser ainda melhor. Deus, tira essa doença, tira essa fraqueza e eu serei ainda mais produtivo para o reino de Deus. Paulo pede, e pede, e pede. Assim como você ora, e ora, e ora, está cansado de vir quarta-feira à noite, são os mesmos pedidos, as mesmas coisas, há 20 anos. Você se cansa, parece que Deus está brincando com você, e você se esquece que esse é um texto clássico, que
que nos mostra exatamente que Deus sempre responde às nossas orações. E as nossas crianças conhecem isso como semáforo. Ou Deus responde com sinal verde, sim. Ou Deus responde com sinal amarelo, espera mais um pouco. Ou Deus responde com um sinal bem vermelho, não, não e não. Eu não vou tirar o espinho da carne, eu não vou tirar a doença degenerativa, eu não vou tirar a fibromialgia, eu não vou tirar o tumor no cérebro. Por quê, meu Deus? A resposta é clara: porque a minha graça te basta. Porque uma visão do céu, veja que interessante, uma presença no céu não era suficiente para fazer Paulo se livrar daquele espinho na carne, mas a graça do Senhor sim. A graça do Senhor sim, por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho, por meio das suas promessas. Paulo recebe um redondo não. E ele mais uma vez nos ensina a como lidar com isso. Meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor lhe basta nessa noite? É tão difícil responder sim para essa pergunta. É tão difícil porque nós sabemos a nossa fraqueza, nós conhecemos o nosso descontentamento com as coisas. Mas nós podemos responder sim para isso. Nós temos o dever de responder sim para isso. E aqui nos versículos 9 e 10, Paulo nos mostra exatamente o que acontece. Ele recebe a resposta: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso então, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Está aí o ciclo completo da graça. É mais ou menos assim: quando vem aquilo que nós obviamente de forma legítima queremos rejeitar, queremos que Deus tire de nós, e mais uma vez eu queria repetir, temos que orar sim, pedindo para que Deus tire. Mas se Ele não tirar, responda e reaja como Paulo. Deus mantendo essas coisas em nossas vidas, essas circunstâncias de derrota, essas fraquezas, Ele diz, para que sobre nós repouse o poder de Cristo. A ideia aqui é a mesma do Antigo Testamento, e o próprio Senhor Jesus utilizando isso lá no Evangelho de João, a ideia de Cristo habitando no meio do seu povo, Deus Emanuel tabernaculando em nós. Ou seja, quando vier a decepção, quando vier o sofrimento, quando vier o câncer, Deus, afasta isso de mim, por favor, me cura, me ajuda, é forte demais. Mas se a resposta for não, você diz então mais de Cristo, mais de Cristo. Se é proporcional o meu sofrimento ao fato de Cristo repousar em mim, então mais de Cristo, por favor, mais de Cristo. E aí você vai entender um livro como o do John Piper, A Soberania de Deus no Sofrimento. O artigo que ele escreveu, não desperdice o seu câncer. Literaturas que nos ajudam a entender essas coisas à luz das Escrituras, e não à luz do falso evangelho, do evangelho desses falsos apóstolos, que menosprezavam Paulo exatamente por quanto ele sofria, pelo quanto ele sofria. O versículo 10 conclui dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os nossos filhos não aprendem isso nos desenhos animados.
Nós não vemos isso nos filmes de Hollywood. Nós temos essa certeza paradoxal apenas quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Faço a mesma pergunta que eu fiz na semana passada: como vai a sua fraqueza? Ela é diretamente proporcional ao quanto Cristo repousa em você e o quanto você é verdadeiramente forte. A força na fraqueza. Como entender isso? É porque, meus irmãos, toda a glória é glória de Deus. Ele não compartilha a sua glória com nenhum outro. Quando nós nos achamos fortes, quando nós nos achamos inteligentes, quando nós nos achamos a última Coca-Cola do deserto, é exatamente aí, meus irmãos, que estamos prestes a cair. Mas quando nós tiramos a máscara, quando nós nos olhamos no espelho com coragem, nós percebemos que nessas fraquezas, nessas inadequações, nessas inabilidades, é que o Senhor Jesus Cristo nos usa como pessoas desprezadas pelo mundo, para continuar manifestando no meio desse mesmo mundo o poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino mostrando para vocês a história de uma missionária britânica para a China, Gladys May Hayward. Depois pesquise sobre ela, Gladys May Hayward. Ela escreveu um livro chamado The Small Woman. Eu não sei se foi traduzido para o português. A Mulher Pequena, a Mulher Pequenina. E era essa a estatura dela. Ela, apesar de ser britânica, era bem pequenininha, franzina. Apesar de ser britânica, tinha um cabelo muito liso e muito preto, muito escuro. Ela não parecia uma anglo-saxã. E ela se sentia mal por isso. Ela queria ser como suas amigas polacas, loiras, de olho azul. E ela não entendia porque Deus a havia feito daquela forma. Ela sofria bullying na escola por causa disso. Era uma empregada doméstica, mas que sempre teve o desejo de ser missionária na China. E ela então se apresenta à agência missionária britânica para ser enviada para aquele país. E eles fazem uma entrevista com ela e olham para aquela criatura franzina e fraca, uma criatura sem uma educação adequada, não era digna de ser missionária daquela agência. E eles dizem: não, você não vai. Você não tem as características suficientes para ser uma missionária naquele país. Meus irmãos, ela não desiste. Ela junta os seus próprios recursos. Ela faz uma viagem de trem para a China, passando pela Sibéria, tendo dificuldades lá, na época, com o governo ainda soviético. E ela chega até a China, tendo depois pegado um navio japonês e assim por diante. E ela chega na China e ela entende, assim que ela desce no porto, porque é que ela tinha nascido franzina, pequenina, com cabelos lisos, bem escuros. Porque era exatamente assim que ela via as mulheres chinesas. Deus a havia preparado na sua fraqueza para se encaixar exatamente com aquelas para as quais ela levaria o Evangelho. E essa mulher cuida de crianças, ela estabelece orfanatos, e ela se torna uma das maiores servas do Senhor, exatamente por causa da sua fraqueza, da sua pequenez, da sua inadequação. Será que não é isso que acontece exatamente com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você nessa noite foi lembrado do quão fraco você é, do quão frágil você é, do quanto você fica doente facilmente, do quanto você não consegue nem às vezes sair da cama de manhã. E
E o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele toma para si um corpo e uma alma iguaizinhos ao meu e ao seu. E Ele vem, Ele passa fome, Ele vem, Ele tem sede, Ele vem afligido com os tormentos desse mundo, tentado em todas as coisas. Um homem que durante o seu tempo foi considerado um fraco, foi rejeitado, era desprezível. E mais do que isso, eu gostaria de terminar, por favor, lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 45. E hoje nós damos glórias a Deus, porque Ele, enquanto Pai, Ele diz não às orações, Ele diz não, inclusive, à oração do seu próprio Filho. Mateus 26, de 36 a 45. Vejam aqui um paralelismo. O mesmo Paulo que orou 3 vezes, reflete aqui o Cristo que orou 3 vezes também. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O próprio Filho do Homem orou para que o Pai tirasse dele aquele cálice, mas nós conhecemos a história. 3 vezes ele pede, 3 vezes o Pai diz não, e não, e não. E ele vai para a cruz e ele bebe o cálice todo até a última gota. Quer fraqueza? Olhe para a cruz de Cristo. E é ali onde você vai encontrar toda a força e todo o poder que você necessita, não apenas para vencer a sua doença que não vai embora, mas para principalmente vencer aquilo que parece ser negativo na sua vida, mas que é o seu maior trunfo, a sua fraqueza, onde o poder de Cristo reside. Seja usado por Ele cada vez mais, exatamente por aquilo pelo qual você se sente tão mal. É esse quem você é, e Cristo habita em você. Que Deus assim nos ajude a entender melhor o seu Evangelho. Vamos orar. Amém. Deus, mais uma vez te agradecemos pelo Evangelho maravilhoso, porque ele é contracultural. Nós habitamos num mundo que exalta o poder, que exalta a riqueza, que exalta a beleza, que exalta aquilo que parece, de fato, conduzir ao homem a uma boa vida. Mas aqui nós somos lembrados não apenas da vida de Paulo, não apenas da vida de Gleides, não apenas na vida de Michael Ou, mas principalmente na vida de Cristo. O que é sermos verdadeiramente poderosos. E isso acontece exatamente pelas nossas fraquezas. Ó Deus, nos edifica nessa noite. Nos encoraja, Senhor. Nos faz entender qual é de fato o nosso objetivo aqui em Te servir. Nos ajuda a ter o coração naquilo que realmente importa, e não nas tentações frívolas deste mundo. Nos ajuda a ter esses relances do céu, para saber para onde estamos indo, para nos encorajarmos,
Nos ajuda, ó Deus, a nos desvencilharmos completamente dessas experiências que são desnecessárias, porque a Tua palavra já é mais do que suficiente. Ó Deus Todo-Poderoso, salva nessa noite os que aqui ainda entraram fracos e oprimidos e não podem se libertar dessa fraqueza por conta própria, mas somente entregando-se a Ti. Salva-os, ó Deus, resgata-os, Senhor, e traga mais pequeninos e franzinos para o Teu exército, onde o Teu poder é manifestado exatamente na nossa fraqueza. É em nome do nosso Senhor Jesus, fraco como nós, mas poderosíssimo em Ti, é que nós oramos. Amém. Amém.